Bom, irmãos, aproximadamente na primeira semana que eu me batizei, foi que aconteceu esse sonho. Eu estava na praça aqui de Ribeirão Bonito, estava tendo uma festa, estavam todos vocês, eu sabia que era todos vocês, e todas as pessoas que eu conhecia, que eu já conheci, que já passaram pela minha vida. Muita gente. E tinha um telão que estava tendo um show da Ivete Sangalo, enorme, um telão de LED, que chama a atenção, que era muito grande. Nisto, eu estava sentada com meus pais, veio o pastor e chegou até mim e falou: olha o que prenderam no meio da praça. Nisso eu me levantei, fui até o meio da praça, era um leão amarrado com as patas assim, com uma corda aqui e uma corda aqui, com 2 pilares de cada lado. Nisso o leão começou a se mexer e eu fiquei morrendo de dó, falei: estão prendendo o leão. Quando o leão se vira, ele não era só um leão, ele estava costurado, porque eu vi a costura daqui para baixo, ele era um bode. Então era metade leão, metade um bode. Nesse meio tempo ele arrebentou uma das cordas e conforme ele arrebentou com a pata, ele arrebentou outra corda. E começou a sair correndo atrás de todo mundo. Nesse exato momento no telão levantou um bicho enorme do mar, porque a Ivete Sangalo estava tocando, atrás dela era o mar, catou a Ivete Sangalo pela boca, fez assim e arremessou pedaços dela para tudo quanto é lado no mar. E todo mundo começou a correr. O meu noivo subiu numa árvore. A minha mãe, eu consegui ir arrastando, consegui colocar em cima de um telhado de uma casa. O meu pai eu também consegui e a minha filha estava no meu ombro carregando. E comecei a olhar para trás e escutava aquele leão mordendo todo mundo e ele espedaçava as pessoas. E aí quando eu cheguei num lugar que eu já tinha escondido meu pai em cima do telhado, a minha mãe também, só faltava a minha filha, eu vi uma construção, entrei atrás dessa construção e vi uma mesa. Essa mesa é uma mesa antiga que a gente abre assim para aumentar o tamanho dela. E aí eu vi que tinha uma tábua debaixo dela. E eu enfiei minha filha ali. Nisso eu me senti, nossa, tá todo mundo a salvo. E agora, o que eu faço? E o leão chegando. Eu vi um muro. Quando eu virei o muro, tinha a minha altura. Cheguei até no muro, falei, tudo bem, vou pular o muro. Só que quando eu olhei do outro lado, era muito alto. Mas muito, muito alto mesmo. Então eu pensei, eu vou só me ficar de pendurada por outro lado com as minhas mãos no muro. E assim eu fiz. Eu virei e fiquei. Só que as minhas mãos começaram a escorrer. E eu comecei a ver o sangue das minhas mãos, dos 5 dedos, dos 10 dedos, descendo pela parede. Uma parede de chapisco. Mas era muito alto, muito, muito, muito alto. E eu descia muito devagar. Quando eu cheguei lá embaixo, eu falei, me quebrei toda. Eu não senti dor. Nada, nada, nada. Eu deitei como se eu tivesse encolhidinha. Nisso veio um cobertor por cima de mim. E antes que esse cobertor pudesse não deixar mais eu ver nada, eu olhei para cima e vi lá no muro uma pata de aranha, cheia de pelinho preto, fazendo assim, no muro. Só que nisso já me cobriu o cobertor. Eu senti uma paz imensa. Eu acordei com um cheiro maravilhoso. Só que aí eu comecei assim, chorar de alegria e ao mesmo tempo, porque senti salva, porque eu deixei todo mundo lá com a besta e eu tava do outro lado e a besta não ia chegar onde eu tava, porque eu sentia que a besta não ia conseguir chegar onde eu tava. E eu fiquei com aquele cheiro por dias. E aí ela foi, guarda algo. Olha como que tava o cenário. Tava numa praça, sentada numa mesa, contemplando um show da Ivete. Guarda algo, irmãos. Tudo que a gente faz nessa terra de viventes, ou é um show, ou é um culto para Deus. Num show, o homem, ele é o centro de todas as atenções, é o homem quem é adorado. Num culto, todos vêm para ver o filho e crer, só tem um alvo, olhar para ele. Quer ver um exemplo acerca disso, irmãos? Quando você vai num ambiente onde aquela instituição, ela promove que vai vir o pregador A ou vai vir o cantor B. Não passa de um show, porque está promovendo o homem, mas não está promovendo a palavra de Deus, o verbo de Deus. Nós temos que vir, irmãos, para o meio da congregação
indiferentemente do homem que vai vir pregar ou do homem que vai vir cantar. Nós temos que vir para o meio da congregação, irmãos, é para ouvir o que o Espírito tem a dizer à igreja, e Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer e da forma como Ele deseja usar. Glórias a Deus. Num show, a adoração que sai de lá da boca só são coisas referentes a coisas terrenas, coisas desse mundo, desse plano. Num culto, a adoração que sai da boca é totalmente voltada para Deus. Num show, todos que estão ali adorando, irmãos, estão adorando no espírito errado e fazendo as obras da carne. Num culto, estão adorando a Deus em espírito e em verdade. Num show, observa que tinha um telão, ou seja, a pessoa quer aparecer, ela quer mostrar a imagem dela, Sudekaya, Ridekou, Manai, Decantas. Num culto, irmãos, a gente não passa de uma voz que clama no deserto. Num culto, eu entro no meu quarto, no oculto, escondido para não aparecer e apresento as minhas orações, ninguém vê. Num culto, o que a mão direita faz, a esquerda não fica. Mas no show não, parece todas as obras do homem. O homem quer mostrar o que ele está fazendo. Examina nossa atividade diante de Deus. O que é que a gente tem entregado diante de Deus? É um culto ou um show? Num show, o artista cobra para fazer. Num culto, a pessoa dá e não espera nada. Em troca, ela faz de bom grado, irmãos. Num show, o homem está em cima de um palco, olhando para todo mundo de cima para... Mas num culto, o homem desce para lavar e servir. Sudecaia, Ridekou, Manai, Decantas. Quando a gente olha para a Ivete, ela tem uma musiquinha lá que chama Festa do Gueto. E o que aconteceu no gueto, irmãos? Um massacre judaico, um massacre dos filhos de Abraão. Guarda algo, num show, irmãos, estão matando a descendência de Abraão. Mas num culto, irmãos, todos veem a estrela do céu resplandecendo nesse mundo, que é a descendência de Abraão, que serão como as estrelas do... Esse tipo de pessoa, irmãos, que presta um show. Olha o que aconteceu. Um bicho saiu do mar. Quem é que saiu do mar? A serpente tortuosa, o Leviatã, o dragão, irmãos, que está escrito lá, pegou aquela pessoa e levou ela pro mar. Por que pro mar, irmãos? Porque num show que sai a fonte, ela é de águas salgadas. Mas no culto, irmãos, a fonte, ela é de água doce. Quando Deus faz alusão também acerca da vida de Ivete, todos sabem que Ivete é uma adoradora de Iemanjá. Ela oferece sacrifícios ao mar, irmãos. Assim como aqueles tripulantes onde Jonas estava no barco, também ofereceram todos os teus bens para o mar. É isso que acontece, irmãos, quando nós estamos na posição de desobediência. A gente acaba entregando todos os nossos bens para o mar, e nós já aprendemos quem é que habita no mar. Lá habita o dragão, a serpente tortuosa, ou seja, todos os nossos sacrifícios não são dados ou oferecidos a Deus, porque são sacrifícios de rebeldia, de rebelião diante do Senhor. Sudecaia, Ridekou, Manai, Decantas, mas são sacrifícios e ofertas oferecidas àquele que habita no fundo do mar. Por isso, irmãos, que Jonas depois foi lançado no fundo do mar, assim como Deus mostrava aquela serpente ou aquele monstro pegando Ivete e levando para o fundo do mar. Glórias a Deus.
Mas num culto, irmãos, os nossos sacrifícios são lançados num altar que é santo, porque é necessário, irmãos, que as nossas ofertas, os nossos dízimos sejam santos ao Senhor, e para serem santos ao Senhor, tem que ser entregue num altar que é santo ao Senhor, e para o altar ser santo ao Senhor, ele tem que ter palavra genuína, ele tem que ter oração, irmãos. Então, num culto, as nossas ofertas, os nossos dízimos, mantém aberto, irmãos, uma casa que é do Senhor, uma casa que é de Deus, para que haja mantimento numa casa que é de Deus e não numa casa que se diz ser de Deus, mas não é uma casa de Deus. Glórias a Deus. Num show, irmãos, quem está lá na frente, em cima, aparecendo, é a besta que a gente apresentou já, porque ela foi lançada onde? No mar. E quem que emergiu do mar? A besta. Num show, irmãos, aquele espírito que estava amarrado, que metade é leão e metade é bode, tem liberdade no meio da congregação. Tem liberdade. Mas num culto, somente um espírito brada, somente uma voz brada, é a voz do leão da tribo de... Num show, quem está rugindo ali é aquele que vem para tragar, e quem está presente lá no meio dessa congregação é bode, porque metade era leão e metade era... Mas num culto, quem está rugindo é o leão da tribo de Judá, e quem está envolvido num culto é ovelha, que ouve a voz do Senhor. Por isso o Senhor fala, bem-aventurado aquele que não assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, antes medita na lei dele dia e... Pelo amor de Deus, o Senhor fica o tempo todo para nós, sai do meio dos shows, saiamos do meio dos shows, porque se a gente ficar lá no meio, irmãos, nós vamos ser tragados pelo nosso adversário, porque ele passa a estar ao nosso redor ao invés de estar ao derredor. Observa para onde ela correu, irmãos, ela foi para o outro lado do... Isso, passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado. Observa o que ela viu em cima do muro, irmãos. Ela viu o quê? Patas do quê? De aranha. E o que uma aranha produz? Teia. Por isso o Senhor fica, não se prenda num jugo desigual com os infiéis. Quem está em cima do muro, irmãos, está contemplando tanto o lado onde tem o show, como tem o lado que tem o quê? O culto. A gente tem que ir definitivamente para o outro lro. A gente tem que sair de tudo e do meio de tudo. Aí o Senhor fala que quando a gente sai do meio deles e a gente se aparta, Ele nos recebe por filhos. Foi nesse momento que ela desceu do outro lado que sobre ela veio um manto. E olha o que está escrito neste texto, Sudecaia, Ridecum, Manai decantas, Isaías capítulo 61, versículo 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com o manto da justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como a noiva que se enfeitam com as suas joias. Glórias a Deus. Veio sobre ela o manto da justiça. E quando vem o manto da justiça, Sudecaia, Ridecum, Manai decantas, o reino não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no... Por isso que ela sentiu a primeira coisa, a paz, porque o manto da justiça veio, depois da justiça vem a paz. Por isso que ela acordou inundante de alegria, porque junto com isso veio a alegria no Espírito, porque ela se posicionou como a noiva de Cristo. Ei, meus amados, tomemos posse dessa revelação, saiamos dos meios errados, nos posicionemos como filhos de Deus, vamos para o outro lado, não adianta ficar no muro e nem estar lá no meio, tem que sair por completo.
Veja que quando ela foi sair por completo, ela ficou segurando no muro, mas chegou uma hora que ela não aguentou mais e começou a sustentar, não sustentar mais e começou a descer o quê? Ralando, onde começou a sair sangue da mão nos muros. Sabe o que Deus está dizendo? Eu sei que dói, eu sei que não é fácil, o Senhor diz. Eu sei que não é simples, porque demanda um sacrifício. Eu sei que não é fácil, mas o Senhor fala aquele que não deixa pai, não deixa mãe, não deixa filho, não deixa irmão, não deixa tudo por mim, não é digno de... Ela teve que deixar pai e mãe para trás, o sonho. Ela teve que deixar a filha para trás. Ela teve que deixar o noivo para trás, porque a salvação é indivíduo. A gente tem que deixar tudo. Só que guarda algo. Quem crê em Jesus, quem crê, nós e nossa casa será por causa do posicionamento de um. Deus pegou um pai e uma mãe e colocou sobre o telhado. O que é o telhado? É o altar. Tudo que o Senhor revela no oculto e no escondido, Ele prega sobre o telhado. Levou a filha, irmãos, debaixo de uma mesa que tinha madeira. O que é a madeira? A madeira é a oração. Subir ao monte, buscai madeira e edificai a casa e eu me agradarei. A filha estava coberta de oração, os pais estavam com a vida colocada sobre o altar e ela estava na posição de salvar. Deu para entender? Glória a Deus. Façamos da nossa vida um culto e não um, em nome de Jesus. Desce com essa palavra, com essa palavra. Não queiramos que as nossas obras apareçam, porque isso é telão, irmãos. Façamos tudo no oculto escondido, porque o Pai que vê a gente fazendo no oculto e no escondido, Ele nos honrará em público para a glória do nome. Já viu? Liga a televisão, estou entregando cesta básica, telão. Nós estamos orando aqui pelas pessoas, telão. Não sei o que lá, telão. Não, irmãos, é tudo no oculto e no escondido. Por isso que nas ministrações das mensagens a gente só grava o quê? O áudio, porque a gente só quer ser uma voz que clama no... É necessário que diminuamos para que ele cresça e apareça. Num show o homem aparece e Deus diminui, mas num culto o homem diminui para que Deus apareça. E o Senhor fica, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele não manda a gente ver, Ele manda a gente Então a gente só tem que ser uma voz para a glória do nome dEle. Amém?